Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres, felizes. Meu coração está alegre por estar retornando aqui em Tailândia. Irmãs, pode crer que essa agenda foi Deus que fez, porque não tinha, nas minhas possibilidades, não tinha como estar aqui, por conta de tanta coisa, mas eu tenho tantos votos com Deus e um deles é obedecer. Eu sei que obedecendo a minha pastora, eu estou obedecendo a Deus. Eu sei quando ela diz vamos, não tem que dizer que eu tenho isso, aquilo, outro para fazer. É só ir e crer que você está na agenda de Deus. Então eu estou na agenda de Deus. Amém. Para quem não me conhece, já disseram o meu nome, não é? Eu sou Maria de Fátima, pastora Maria de Fátima, da Nova Aliança. Não vim de outro ministério. Nós viemos junto com o pastor Raimundo Nonato. E casada há 46 anos, sou mãe de 4 filhos, 9 netos e uma bisneta. Então, a maior riqueza é a minha família. E estou aqui com a bênção do meu marido, mesmo que pastora Jesus disse vamos, mas se ele tivesse dito não vai, aí entrava numa guerra, né? Mas nunca aconteceu isso. Ele também sente isso, que devemos estar onde Deus está movendo as águas. E aqui nesse lugar houve uma preparação para que essa conferência existisse. Em primeiro lugar, veio do coração de Deus para o coração da liderança. Então não tem porquê Deus não estar aqui. Ele está aqui. E descobri agora, já hoje, o tema, e eu vou caminhando naquilo que Deus me direcionar aqui nesse lugar. Como a pastora disse, a senhora está livre. Amadas, o que eu mais gosto de falar, eu vou falar hoje. Eu gosto de falar da presença de Deus. Eu gosto de ir para a presença, de estar com Ele. Algumas pessoas perguntam para mim, pastora, que dia que a senhora ora? A Bíblia diz que nós temos que orar todo tempo, orar sem cessar. Então não tem um dia, é todo o tempo, é orar sem cessar, orar até o último dia. Só tem o dia de começar, o dia de começar. Essa é umas sem essa chave que é a oração, porta nenhuma vai ser aberta. Sem essa porta, sem essa chave, o casamento não vai melhorar, a sua casa não vai ter vitória, você não vai ser vitoriosa. Não tem como ser vitoriosa sem isso, sem oração. E eu quero começar falando de vitórias. Isaías 54. Eu vou começar do versículo 2. Isaías 54. Muito bem. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas.
pois você estenderá para a direita, para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o Senhor. Amém? Deus está falando de Israel. Deus está falando do seu povo. Deus está falando para você, essa palavra para mim. Para mim. Depois de uma palavra dessa, eu tomei posse disso. Você não precisa de tantas coisas para ser feliz, para ser vitoriosa, para ser vencedora. Você só precisa se entregar para Ele, de fato. Você só precisa ser dele. Você só precisa se render a Ele. E você só precisa nunca esquecer que Ele é aquele que faz tudo, aquele que tem o controle da tua vida, aquele que tem o controle do teu casamento. Não tome o controle da tua vida para si. Deixa Deus governar a tua vida, a tua casa, os teus problemas e a tua causa. Não é só um dia que você está aflita, que você diz: Deus, agora não deu mais certo, Senhor, me ajuda. Você tem que entregar enquanto está dando certo. Você tem que entregar enquanto você está caminhando com Ele. Enquanto você estiver aqui na terra, a nossa função é andar com Ele. Você não pode alargar as fronteiras, nem esticar as cordas, nem colocar a cortina, se você não é dele. Há uma coisa grave para quem não é dele. Há algo que perturba a mente de muita gente. Deus não está nem aí se você não é crente, ou se você só é crente. Deus não anda procurando os crentes. Deus está procurando os corações adoradores, apaixonados por Ele. Crente tem muito. Se você realmente ler a Bíblia, você vai ver que até o diabo crê. A palavra de Deus diz que ele crê que estremece. E a terra está cheia de crente que crê em muitas coisas. Mas o que Deus está dizendo: você é amada minha, você é minha. E se você realmente pertence a Ele, tudo que você tem é dele. O seu filho é dele, as suas coisas é dele. E Deus está pedindo para você entregar tudo para Ele. Tudo, deixa Deus governar a tua vida. Você, quando Ele começar a governar a tua vida, você não vai mais fazer aquilo que você quer somente. Você vai fazer o que Ele quer. E o que Ele quer tem que ter renúncia. Vida de renúncia. Vida de renúncia. Pergunte para alguém que tem 25 anos de casado: por que ele casou e está casado até hoje? Vida de renúncia. Vida de renúncia. Sabe com quantos anos eu casei? 16 anos. Sabe com quantos anos eu parei o primeiro filho? No outro ano. Eu tinha o quê? Estava fazendo 18. Menina. Sabe quantas vezes eu pensei em desistir? Nem um dia. Nem um dia. Amado do Senhor,
Deus nos faz vencer em sua presença. Você é vencedora pelo poder que há na sua vida, e o poder que você tem é Jesus. A manifestação que está em sua vida é Jesus. Ele faz diferença lá na tua casa, lá na enfermidade do teu filho, lá na tua vida. Ele faz a diferença. A tua vida não muda porque você conquistou coisas. A tua vida e a minha vida muda porque Deus é que muda a nossa vida. Deus é quem nos promove. Deus é aquele que nos promove. E quando ele diz aqui para Israel, para o seu povo, ele está dizendo que o futuro glorioso faz alcançarmos a fidelidade, a alegria, o gozo, a paz. Não é qualquer coisa. Esse é o futuro glorioso de Deus. Deus não te chamou, não chamou ninguém, irmãs, para estar abatida, sofrida. Deus te chamou para te dar vitória. Deus não te chamou para te deixar triste. Deus te chamou para você se alegrar. A tua força não está no teu braço, mas está no braço de Deus. O lugar mais seguro não é numa casa segura, é debaixo da potente mão de Deus. É o lugar mais seguro, é debaixo da potente mão de Deus. Dependa dele. Dependa. Não se preocupe com o seu passado, com o seu sofrimento. Você não me conhece, eu sofri demais, eu sou uma pessoa que sofri tanto. Você está viva. Então glorifica a Deus porque você está viva. Glorifica a Deus porque você está linda. Minha pastora diz, nem que não esteja, mas eu me achando é o que basta. Nem que eu não esteja assim, que os outros digam que eu não estou. O importante é que o Senhor está se alegrando comigo. O importante é que dentro de mim está tudo bonito. Não importa se o teu vestido, se o teu sapato é desse sapato de Carmen Steff ou de qualquer outro mais caro. O que importa é que dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Se esconda naquilo que Deus é. Deixa Ele tocar em você. Aí não tem nada que te promove nessa vida, que vai te promover. Ele mesmo te promove. Ele mesmo te promove. Ele mesmo te tira desse lugar que você está, que talvez nem você mesmo acredita mais em você. Eu tenho me deparado com mulheres que não acreditam mais nela. Quando alguém não acredita mais, nem você chegou no ponto de estar no ponto certinho. Porque Deus não quer você achando que você é. É Ele que tem que ser na sua vida. Tudo é para a glória dEle. A manifestação tem que ser dEle. Tem que ser dEle. Talvez você esteja pensando, meu Deus, essa pastora chegou, foi doida aqui. E como é que eu vou viver? Você sendo dele, isso é que importa. As outras coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Que o desejo do teu coração seja em servi-lo com toda a tua juventude, com tudo que você tem, com tudo que você é, porque você é dele. Não olha para quem está, olha para você que um dia vai estar. Não olhe para a grandeza de alguém, olha para você que está sendo preparada para ser. E alguém vai, já pensou que o valor é aquele, ser valorizada, é alguém dizer para você, e dizer, olhar para você e dizer, você
quem te viu e quem te vê. O inimigo gosta de dizer isso, né? O inimigo gosta de lembrar quem você era, irmã. O inimigo gosta de olhar para você, de usar pessoas para olhar para você, de cima, de alto para cima, para baixo. Aí olha, você sabe que um dia numa conferência alguém me encontrou, e essa pessoa se espantou comigo. Conferência era lá na Ágape, tinha muita gente, muitas mulheres, e a pessoa olhou para mim e disse: pastora? Aí eu, sim. Aí ela disse: meu Deus, eu lembro da senhora muitos anos atrás, cabelo sapecado, diga infeliz, cabelo sapecado. E aí começou a falar algumas coisas. A senhora está muito branca, a senhora era negra, não era não? Eu digo, alguma coisa aconteceu. A senhora está branca, está mais jovem. E eu disse, não é Deus que está falando não, só pode ser o cão. Ela vai terminar a conversa. E eu esperei. E ela disse, eu vi o seu nome ali para falar. A senhora vai falar mesmo? Eu digo, essa mulher deve ter vindo de muito longe. Ela não me conhece. Ela não sabe quem está em mim. Quando eu subi, que comecei a falar, ela estava na porta, você acredita? A mulher estava na porta, numa grande multidão daquela. A mulher ficou na porta esperando eu passar. E aquela mulher disse assim: agora eu sei o que aconteceu com você. Deus mudou você completamente. A mulher estava olhando para a aparência, irmãos. A mulher não estava olhando para aquilo que Deus estava olhando. A mulher estava olhando meu cabelo na chapinha, que ele era bem... até hoje, isso aqui é engano, viu? É meu cabelo mesmo, viu isso aqui? A mulher estava olhando para o meu cabelo, que era bem mesmo, daquele bem encaixadinho. Ela estava olhando para minha cor queimada de sol. E eu disse, um dia, se você tiver oportunidade, eu conto a minha vida para você. As marcas do seu passado faz você crescer. Mas aquela mulher não tinha nenhuma história feia de mim, graças a Deus. Comecei a namorar com 14 anos, com o mesmo homem estou hoje, até o último dia da minha vida. Namorei 3 anos, casei. Não sei o que é namorar, irmãos. Nós namorávamos era na sala com o papai, ouvindo um rádio, porque não tinha televisão, né? Aí eu passava o cafezinho de todo dia, uma cultura de Imperatriz. Eu ia lá dentro, passava o café, tomava o café, não tinha conversa, não tinha muita coisa. Mas isso me tornou uma mulher forte. Quando pensam que eu estou fraca, aí é que eu estou forte. Quando pensa que você está derrotada, quando as pessoas lá fora olham e o inimigo olha para você, acha que você está muito frágil. Mas com o Senhor Jesus você está forte, protegido pelo Senhor. Protegido. Eu não vou deixar você aí pensando besteira. Quando eu aceitei Jesus, eu achei assim, já aceitei Jesus? Ele diz, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então eu fui. Mas eu carreguei comigo até hoje, eu quero permanecer assim.
Aí ele diz: ide, prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, e aqueles que não crê já está condenado. Eu disse: eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Sabia nada de crente, eu era beata, irmãos. Eu não venho de outra igreja, não. De vez em quando alguém liga para mim: pastor, eu sei que a senhora é de uma igreja tal, a senhora tem muito poder. Eu digo: não, eu era batista, tradicional. Jesus me batizou, e eu fui batizada. Ele me impactou com a glória dele, e desse dia tudo mudou. Por que eu era queimada no sol? Porque eu já era missionária batista, no interior, na beira do rio, e eu ia pegar peixe com as ovelhas. Elas iam pegar para vender, eu ia com elas para aprender. Então eu me queimei muito com o sol, e eu gostava daquele negócio. Elas iam apanhar feijão, eu ia com elas. Eu nem sabia que eu estava discipulando aquelas mulheres. Então eu fiquei lá, e meu cabelo era sapecado, porque lá não tinha salão, viu? Mas era bem lavado, cheiroso, mas era uma arapuca terrível. Então que as pessoas que me conheceram, ela dizia assim: meu Deus, que transformação. Chapinha, irmãos, meu Deus. Então, e era bem curtinho, era assim igual a pastora Jesus, meu cabelinho cortadinho, lindo. Meu marido não gostava dele grande, porque era um terror. Para pentear, eu botava ele para pentear. Então ele dizia: meu Deus, aqui quebra pente. Eles arrancaram meus coros da minha cabeça. Então por isso que aquela mulher me viu nesse tempo. Quando eu vim do povoado para a cidade, depois que fui batizado, depois que Deus colocou sobre a minha vida uma autoridade que eu tinha, mas não sabia que tinha. Depois que Deus me batizou, eu era tradicional, daquelas que não acreditava no sobrenatural. Se alguém caísse perto de mim, tudo era demônio. Não caía na unção, não caía para ser curado. E eu ficava com medo, né? Eu vi alguns lugares assim. Mas naquele dia, um dia especial, e eu nem queria mesmo, negócio de falar em línguas, eu não aceitava de jeito nenhum alguém falar línguas perto de mim, porque eu olhava para o passado da pessoa. Aonde? Onde que o Espírito Santo vem e entra nessa pessoa, e essa pessoa fez isso, fez aquilo, e continua fazendo algumas coisas erradas, e fala línguas estranhas. Eu estava ministrando um dia na igreja tradicional, na maior igreja do Brasil. Tinha 70 membros, mas tinha só 22 casas. Então, membros, mas ali eu tinha umas 40 crianças, que nós cuidava das crianças. Então era o melhor lugar para se viver. E ali, depois do culto, eu orando para encerrar o culto no domingo, eu ouvi uma voz. E eu nunca tinha ouvido voz assim, do jeito que eu ouvi, né? Então ele dizia para mim assim: diga para essa igreja que eu fecho a porta da igreja tradicional nesse lugar. Só tinha minha igreja, viu, irmãos? E eu dizia: isso não é Deus, não. Deus não fala assim. Aí eu achei que era meu esposo, que a voz parecia. Ele estava lá na porta, como até hoje ele fica na porta, abraça um monte de gente lá na porta. Não é meu marido. Então quem é? Olhei aqui para o altar. No altar tinha 2 cadeiras para as pessoas importantes quando chegaram na igreja, e não tinha ninguém. E todo o povo da igreja estava aqui. Então não é Deus. Deus não vai fechar a porta. Boa de Bíblia, irmãos, porque a palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta do inferno não vai prevalecer contra a porta que Ele abriu.
Então, está descartado de ser o diabo, de ser Deus, está falando. Aí ele disse aqui, diga, eu fecho a porta, para tu saber que é eu que estou falando. Eu te curo hoje de todas as enfermidades que tu tens. Eu digo agora bem a Deus. Eu sabia das enfermidades que eu tinha, estava sofrendo há 8 anos. Eu usava uma medicação, irmãos, que era um salário mínimo, a minha medicação. E meu marido tinha que ralar, viu? Para dar conta da casa, de tudo e dessa medicação. Então, eu tinha síndrome de pânico, depressão, e eu tinha um problema cardíaco. Caí muitas vezes, mas não são. Eu caí na rua de Imperatriz por 2 vezes. Eu fui para o oxigênio. Então era assim uma aflição na minha família. Todo mundo vivia com cuidado, não saía só, não ficava em meio de multidão. A minha multidão era aquelas 70 e poucas pessoas. E ali, mas eu era muito dinâmica até hoje. Eu acho até que eu sou imperativa. Não durmo direito de dia, não durmo de noite, eu durmo a noite toda. Mas tem gente que dorme de dia. Eu não sei dormir, irmão, de dia, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, irmãos, quando ele disse isso, eu abri a boca para falar aquilo que ele estava me dizendo. Só que saiu, foi língua estranha. E o povo começaram a me olhar assim, diferente. Eu não sabia que eu estava falando língua estranha. O microfone cai no chão. E eu ali falando, na minha mente eu estava falando o que ele estava mandando dizer. Só que eu falava era língua estranha. E então, com o microfone caído, todo o povoado foi para frente, porque a minha voz alcançou todo o povoado, sem microfone. Não é que eu falo tão alto, mas naquele dia foi um sobrenatural de Deus. Então ali, a mulher que me discipulou, a mulher do pastor, estava na primeira cadeira, levantou, subiu no altar, na plataforma, e pega aqui no meu ombro e fala no meu ouvido. Só que não dava para falar, porque quando ela olha para os meus pés, Deus tinha me levitado. Não vá se escandalizar com isso, viu? Não, se Deus te pega bem aqui, vai sair para casa levitando. Amado do Senhor, amada do Senhor, ela disse assim: Fátima, os teus pés não estão no chão. E ela pega no meu ombro e diz assim: cuidado com o escândalo. Quem é que vai pensar no escândalo? Se eu estava solta no ar, se eu estava lá solta, quem é que vai pensar em nada? E eu não estava mais nem, eu era muito obediente para ela. Eu não estava mais nem aí, irmãos, o que me acontecesse dali para frente, porque eu entendia que ele estava ali. Eu não sabia que eu estava solta no ar, que eu não estava pisando no chão, mas eu sabia que o que estava em mim, a partir daquele momento, não era de coisa de homens, nem coisa do diabo. Era coisa de Deus por ir nessa terra. E quando ela desce meus pés, eu fui para casa, passei a noite toda, 2 palavras saíram da minha boca: glória a Deus, aleluia. Você pensa que nos cultos eu falava glória a Deus, aleluia? Não podia falar, só nos hinos, né? Mas falar não. Então começaram a fazer chá a noite toda, a igreja na minha casa. Foi todo mundo para lá, me levaram como se eu estivesse doente para casa, amparada. E eles perguntavam: irmã Fátima, você quer comer alguma coisa? Glória a Deus, aleluia. Você quer um chazinho? Glória a Deus, aleluia. E eu tomei chá, e tomei chá, até o dia amanhecer. Eu não dormi naquela noite. Eu estava com algo
era tão forte que eu não tinha como, eu não ficava de pé, era direto, era deitada, e o povo chegava para mim, eu não podia, eu não falava, era só glória a Deus, aleluia. De manhã, eu já estava, meu marido já estava perdendo a paciência com aquele negócio, batistão, o pai morreu, tinha 60 anos de crédito, então ele foi criado ali. Então ele disse: bora, mulher, para casa. Vamos para casa. Quando cheguei em casa, perto de casa, ele disse: para onde é que você quer ir? Quer ir para o hospital? Ele deve ter pensado assim: agora era pirou mesmo. Ou você quer ir para a casa do pastor Onato? E eu: pastor Onato. Chegamos perto do pastor Onato. Quando eu entrei na casa, eu já estava falando. Encontrei com o pastor Maria Jesus. Pastor Maria Jesus, eu quero conversar com o pastor Onato, gente. Ele estava no gabinete da igreja, pertinho. Ela foi lá, trouxe o pastor Onato. Conversei com ele, eu disse: pastor, ore por mim. Aconteceu algo comigo. E ele disse: o que foi? E eu falei: pastor, eu levitei. Levitou? Sim, eu levitei. Como foi? Fui contar para ele os detalhes. E eu disse: eu não sou mais batista. O senhor vê aí o que você vai fazer. Eu estava com tanto medo. Meu maior medo, ele dizia assim: então, não é mais batista? Pega o beco aí, vai embora. Ele sabe o que ele disse? Ele foi lá dentro, pegou um azeite. Foi a primeira vez que eu vi um azeite, um óleozinho ungido da unção. Ele chega com um azeite miudinho, que ele gosta de andar com um negocinho pequenininho assim. Aí disse assim, aí eu olhei, né? Vou orar pela senhora. Ele orou por mim. E aí, a única coisa que eu tinha, irmão, era um furúnculo na perna. Ele orou por mim, mas a dor, não tinha dor naquele lugar, na minha perna. Não tinha dor em meu corpo e nada. E eu disse: pastor, é a primeira vez nesses 8 anos que eu não tomei remédio ontem à noite. E nem vou mais tomar a partir de hoje, a partir de ontem. E estou hoje, até hoje, sem tomar. Então nós já temos de nova aliança. Ele disse: vá para sua casa, vai cuidar da sua igreja, porque aqui começou o mover de Deus, aqui também. Vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Aí Deus fez isso aqui. Chegou aqui no Pará, chegou em muitos lugares, chegou lá fora. Eu quero lhe dizer uma coisa, que a presença de Deus, quando Deus fez isso, aí já não era mais eu, mas Cristo tomou conta da minha vida. E começou os sinais me acompanhar. E esses sinais começou a acontecer no povoado onde todo mundo me conhecia. Porque uma parte daquelas crianças que eu cuidava foi eu que fiz o parto. Eu tinha 18 anos quando eu fiz um curso de parteira. Então, quando tinha uma mulher com dor, e lá tinha uma macumbeira, e eles amarravam algo aqui na barriga da mulher, e tinha um negocinho de pano assim, uma sacola, um saquinho com oração dentro, que eu nunca quis saber o que tinha escrito. E eles amarravam aqui em cima da barriga. E quando a mulher estava com muito trabalho, demorando ter o bebê, aí a dona Aldenora, que era espírita, me chamava. E eu ia. Eu chegava lá, eu tirava aqui tanta coisa que ele bota em cima, um monte de remédio, gordura, tanta coisa no interior, é terrível. E eu tirava de cima daquela mulher. E eu disse: dona Aldenora, melhor é tirar esse cordão, está muito apertado. Nadir, irmã, não era apertado não, era uma estratégia. Tirar isso aqui. Aí ela dizia: pois tira.
porque já estava dando muito trabalho. E eu tirava ligeiro, e eu dizia assim: quem é poderoso é Deus. Jogava ali. E eu tomava de conta ali com ela. Eu disse: deixa eu ver aqui. E aí o menino nascia. E ela começou a depender de mim na hora do parto. Ela me chamava. Quando não dava conta, a gente dava um jeito de arrumar um carro e levar para a cidade. Mas, então os meninos eram assim. E Deus começou a me usar lá no interior. E eu lembrando de um testemunho, o pastor Nato, a conferência profética. E o menino disse assim: eu queria que a senhora dissesse algo, que contasse um testemunho. Eu disse: tá bom, mandei 3 para ele, né? Aí ele foi e disse: não, então a senhora vai contar os 3. Então eu fui. E chegando lá eu me lembrei de uma menina que casou, que engravidou com 13 anos. E era uma menina muito magra. E aquela menina, ela, quando teve o bebê, as mamas não suportaram, porque quase não tinha mama. Então criou uns tumores na mama, em todas as duas. E veio com muita febre, tinha ido no médico, já tinha voltado, muito pobre, sem ter nada. E de noite eu estava lá na minha casa, e eu vi uns gritos, e eu fui. Chegando lá na casa, a mãe dela era minha ovelha. E chegando na casa, ela estava com muita febre, o bebê chorando, tomando só chá. Ele não mamava, e não tinha outra coisa. Então eu disse: Senhor, o que é que eu faço? E eu disse: irmã, vamos orar por ela. A oração é tudo. Eu só sei orar. Não tem nenhum remédio para febre, não tem nada. Tinha energia, não tinha nada. Tinha estrada, não tinha nada. Então, orando por ela, eu perguntei assim para ela: tem azeite de coco? Aí tem. Peguei o azeite na lamparina, amornei o azeite, botei, esquentei minha mão, botei o azeite, botei no peito daquela menina e orei. Tirei a mão. Quando eu tirei a mão, aquele tumor estourou. E o pus jorrou lá fora. E a casa era de chão batido. E ali eu lembro que correu o pus. Depois eu disse: deu certo. Eu lembrei. Então eu peguei mais azeite, tornei a esquentar minha mão e orei na outra mama. Do mesmo jeito, estourou. E o pus saiu todinho. E orei por ela. E ela foi se acalmando, acalmando. No outro dia, eu fui cedo. Aquela menina dormiu. Ela estava com 5 dias que tinha tido o bebê. E 5 dias sem se alimentar direito, com febre. Eu cheguei lá. Ela estava fazendo leite para o filho, já lá na cozinha, usando só que ainda saía algumas coisas. E aquela menina foi curada para a glória de Deus. Está lá para a glória de Deus, para contar o testemunho. No mesmo ano que aconteceu isso, eu ouvi de noite um homem gritando. E eu fui lá na casa. Não era ainda minha ovelha, mas depois do milagre passou a ser minha ovelha. E chegando lá de noite, bati na porta. A mulher abriu a porta e disse: irmã Fátima. Todo mundo lá me chama de irmã Fátima. Esse homem está doendo o dente. Eu disse: eu ouvi os gritos. É uns 200 metros da minha casa. E eu fui até lá. Chegando lá, ele lá chorando. E eu disse: o que é que tu tens? Ele disse: estou doendo o dente. Dor de dente é terrível. E dor de dente em homem é pior. Muito pior. Ele estava babando, irmãs, chorando.
E eu disse: olha, não tem algum remédio aí? Tem não. E o que é que tem? Botou uma compressa? Não vale não. Compressa não passa dor. E ainda resistente. Eu disse: pois eu só vim orar, porque eu ouvi tu chorar lá na minha casa. Eu vim orar. E depois, olha aí, já quase morto. Comecei a orar, botei minha mão no lado do dente dele, no lado que estava inchado. Isso estava muito quente. Comecei a orar. Eu ouvi um estralo debaixo da minha mão. Eu disse: Senhor, o que é isso? E começou a estralar. Aí ele foi e disse assim: irmã Fátima, parece que o meu dente está quebrando. E eu disse: sustenta aí, deixa Deus fazer. Irmãos, ele disse: já estou com um pedaço do dente na minha boca. Cospe aí, menino. A banda do dente saiu. Depois a outra saiu. Deus arrancou o dente daquele homem. Deus é tremendo, irmãos. É tremendo. Deus é bom. Quando o avivamento chegou na igreja, nós orávamos escondido dentro da igreja, com portas fechadas e baixinho. E estava tão maravilhoso, é maravilhoso. Só precisa você querer ir. Eu vou orar. Se ajunta para orar, para você ver o que Deus vai fazer. Então, quando começamos a orar, todo dia, e a gente ia como se fosse para uma festa. A alegria era tão grande quando ia para orar. E chegando lá, a dimensão daquilo foi crescendo. A unção naquele lugar era tão grande, ainda é até hoje. Quando começávamos a orar, todos caíam, não precisava ninguém tocar em ninguém, só orar. E eu ficava: meu Deus, o que é isso? E as pessoas demoravam a se levantar. E Jesus, o que eu faço? As pessoas demoram a se levantar. E um dia, uma mulher ficou 4 horas desacordada. E eu cheguei perto dessa mulher. E eu toquei na mulher, a mulher estava assim, com a mão assim, dura, gelada, coração não batia, não tinha pulso, não tinha nada. E eu disse para Deus: Senhor, o que é isso? Oh, pergunta. E ele disse: ela está morta. Mortinha, morta, está morta. Pois Jesus, enquanto ela não se levantar daqui, aquela porta não vai se abrir. Porque se eu abrir aquela porta, eu vou ser presa. Até eu explicar que ela tinha caído na unção e que ela tinha morrido, não dava, não tinha explicação. E eu da pensei, eu digo: Jesus, não deixa meu pastor ser preso. Irmãos, ô inocência aquela minha. Mas aquela mulher caiu, ficou lá. E aí todo o povo começaram a levantar. Tinha levantado há muito tempo. E eu cheguei perto dela. Eu já tinha dito que eu não ia sair dali com ela morta. E eu cheguei perto dela. Era uma mulher branca, ela estava roxa, as mãos endurecidas em cima do corpo, aquele aspecto terrível, aqueles olhos grandes, abertos, um negócio esquisito que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto alguém morrer. E eu fiquei insistindo com Deus: o que é que eu vou fazer? Você pensa que Ele responde assim na hora que você quer? O tempo foi se passando e de repente Ele disse: sopra sobre ela. E eu comecei a soprar. Soprei tanto sobre ela que meu pulmão doeu. Eu disse: Deus, não está funcionando não. E o tempo está se passando. Daqui a pouco os maridos dessas mulheres, que não podem sair porque senão a notícia corre no povoado, começa a bater naquela porta. E eu: não vou abrir a porta, Senhor, eu não posso abrir a porta. De repente, irmãs, Deus disse assim: deita no chão.
Eu aprendi a ser obediente ali. Deus estava me treinando. E eu deitei no chão. E eu deitei perto daquela mulher. No chão. E Deus disse assim: fala no ouvido dela. Falar o que para morto? O que eu vou falar? E ele disse assim: chama pelo nome dela. E eu comecei a chamar pelo nome daquela mulher. O nome daquela mulher é Núbia. E eu comecei a gritar. E ele disse: chama pelo nome dela. Eu digo: meu Deus, mas já chamei 3 vezes. Ele disse: diz assim: Núbia, volta. Dei 2 gritos, aqueles gritos bem grandes no ouvido: Núbia, volta! Núbia, volta! Ela sentou. Quando ela sentou, os braços duros, gelado, eu olhei para ela. Eu no chão me sentei também, né? Na hora. Eu era jovem ainda. Não demorou levantar. Eu sentei com ela e eu olhei bem para a cara dela. Eu disse, deu um tapa bem grande. Acho que ali foi onde Deus me ensinou a bater. E aqui. E eu disse: nunca mais faça isso comigo. Tá ouvindo? De manhã cedo eu estava no gabinete. Pastor, morreu uma mulher lá no lago. Pastor, irmã Fátima, pelo amor de Deus, uma mulher morreu. Morreu. Mulher morreu. Mas ressuscitou. Ressuscitou. Está viva. Ressuscitou. Contei a história para ele. Amado do Senhor, hoje eu falo nos cultos: tem um morto, leve o culto. Ninguém nunca levou, graças a Deus. Porque as coisas acontecem conforme, na medida que você vai crescendo em Deus, na medida que você vai dependendo dEle, Ele faz. Ele que cura quem está com câncer, Ele que cura as tuas emoções, Ele cura a tua alma, Ele que te levanta, Ele que cuida da tua casa, Ele que vai fazer com que você resista tudo aquilo que vem para te tirar do caminho dEle, da presença dEle. É Ele que faz. A fé, ela é constituída, irmãs, por aqueles que se deixam, por aqueles que não têm motivação errada. Eu creio, pronto, a maneira de você agradar o Senhor é ter fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Se você crê, o mover de Deus vai acontecer através de você. Não tem que ter medo de tocar. Eu aprendi que eu tenho que tocar. Vocês conhecem leixo? Alguém com leixo? Ou não tem no Pará? Lá muita gente foi acometida por leixo nessa época que eu passei lá, 28 anos. Então muita gente chegava gritando, porque estava topando quase no osso. Dava para botar o dedo. Aí eu preparava o café, botava a pessoa sentada, preparava a água, fervia uma água, amornava a água, sentava a pessoa da roça. Aí eu ia lá dentro, orava, me ajoelhava, orava. E aí eu ia com sabão, uma toalha limpa, me sentava no banquinho, e eu ia lá na perna, metia meu dedo naquela carne podre, e eu ia limpando todo dia. Dava um café com leite, um pedaço de pão seco, que lá não tem padaria. Mas meu marido tinha que comprar pão que desse para a semana todinha. Eu dava um pedaço de pão, um pãozinho assim, esquentado assim na chapa, com manteiga, um pedacinho de queijo que eu mesmo fazia. E ali eu ia cuidando daquela pessoa. Um café com leite bem reforçado. Aí eu ia limpar até ele sentir a dor.
Porque eu sabia que enquanto ele não sentisse a dor, a cura não estava. Ele não ia ser curado. Então, com 4 dias, 3, 4 dias, ele já ia sentindo a dor. E ali ele ia ficando curado. E eu ia falando de Jesus. E eu dizia: meu filho, tu sabe por que eu faço isso? Sem luva, porque não tinha luva. Então era com a mão mesmo. Eu não sabia que a unção estava na mão. Não era no café que eu estava dando. Não era naquele carinho de limpar ali a perna daquelas pessoas. Não era porque eu era boa. Era porque bom é o Senhor. E eu dava alta para aquela pessoa. No quarto, no 5º dia, ele já estava curado. Amado do Senhor, isso aconteceu várias vezes. O poder de Deus não está em se aparecer, está em fazer o que Deus está mandando, está em submeter a Ele. E é na presença de Deus que Deus quer colocar sobre você algo grande. A palavra de Deus diz que os sinais acompanhará aqueles que crêem. No nome dele expulsarão demônios, curarão os enfermos. Quer mais? E ressuscitarão os mortos. Os mortos. Quando eu não estou fazendo nada, eu estou exercitando. Quando eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer uma visita num doente e eu vou ali orar por ele. Quando eu não tenho nada para fazer, eu invento algo para fazer para agradar o coração de Deus. Eu invento, eu crio uma situação, mas eu não quero perder aquilo que Deus já me deu. Eu não quero perder aquilo que Deus já colocou sobre minha vida. Porque eu sei que se você sair da sua casa para agradar o Senhor, você vai agradar. Deus vai te usar. Esse tempo é o tempo de você se levantar e deixar ser essa mulher que tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Você é especial para Deus. E só vai aumentar isso quando você saber quem é você. Mulher, se você soubesse o potencial que você tem, você já é especial. Deus deu a nós algo especial. O dom de gerar. Gerar. O dom de gerar. Teu marido foi gerado por outra mulher. Os teus filhos você gerou. É uma dádiva de Deus. Deus fez isso. Então você tem um dom de cuidar. Você tem um dom de multiplicar. Uma mulher, se você der um ovo e um tomate, ou até ela inventa uma comida e faz uma multidão. O dom de multiplicar as coisas. O dom de fazer, de organizar. A palavra branda, diz a palavra do Senhor, que a palavra branda desmancha qualquer furor. Meu marido é valente. Não, irmãos, você que está perdendo o jogo. A palavra branda, ela vai entrar, vai soar de uma maneira especial. E você nasceu para ser vencedora, para vencer lá na sua casa, lá na sua vida com seu marido, com seus filhos. Você não nasceu para ser perdedora. A mulher não dá certo ela perder. Só tem uma maneira: é você crescer nele, é você ser transformada por ele, é você ser alegre. Por que você está triste? Por que você não faz, não arruma uma situação para você se alegrar? Vai orar, deixa Deus fazer. Vai orar, vai para o joelho, vai fazer algo para agradar o coração de Deus. Vai.
Eu pensei que eu estava tinha feito muita coisa. Você pensa que tem hora que a gente pensa que a gente fez pouco? Não, estou fazendo pouco. Eu me cobro muito em mulheres de Deus. Eu digo assim: Senhor, eu não tenho feito quase nada. E um dia desse, o Senhor disse assim para mim: abre uma casa para idoso. Como? Tem dinheiro? Não tem lugar? Não conhece nenhum idoso? Não sei o que eu vou fazer. E o Senhor, aí eu fui compartilhar com o meu pastor. Pastor, eu lá em Portugal andando, e Deus falou, vi muito velho andando lá, é um país velho, e Deus disse: abre um lado idoso no Brasil. E pastor, para o senhor abrir. Ele disse: eu? Deus falou com quem? Com a senhora vai abrir. Cheguei em casa, falei para meus filhos, para os meus discípulos, e eu já disse: vamos abrir o lado idoso. O lado idoso existe lá, Renascer. Tem muito idoso lá. Aumentou o serviço. Tem muita coisa para fazer. Eu estou lá. Tem hora que tem muito, aí morre uns. É o lugar de morrer bem, morrer com Jesus. As pessoas vão porque estão maltratadas. Eu quero orar por você. Quer ser especial? Mais valorosa do que rubi? Faça algo. Começa hoje a fazer algo. Eu quero orar por você. Eu sei que o tempo já passei do tempo, do horário. Mas eu quero chamar você aqui. Você que está aí, achando que você não serve para servir, achando que não dá conta. Deus está lhe dizendo que começou hoje. Hoje é só o primeiro dia dessa conferência. Tem muita coisa para acontecer. Tem muitas palavras que Deus vai falar. Tem muitas águas vão correr aqui nesse lugar. E eu sei que você vai descer o mais profundo. Mergulhe mesmo. Mergulhe hoje nesse rio. E deixa Deus te deixar completamente livre, limpa, para começar aquilo que Deus está falando com você hoje. Alguém aqui sente que necessidade de que Deus mude, que você tem que correr para a presença dEle? Pastora, eu preciso correr para a presença dEle. Eu já estou com muitos anos caminhando aí, e eu creio que Deus tem feito muitas coisas, mas eu me cobro todo dia: Senhor, não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Quem faz é Ele. Se o cego andou, se o paralítico andou, se o mudo falou, se o surdo ouviu, se o canceroso ficou curado, é Ele. É Ele no nosso meio. É Ele. Então deixe Deus lhe usar. Deixa Deus fazer. É só abrir a tua vida para Ele. Só abrir. Eu quero orar por você assim mesmo. Vamos ficar de pé. Quero orar. Não vou tocar em ninguém, porque minha pastora vai tocar no último dia. Não vou tocar em ninguém. Eu toquei nos que estavam aqui. Mas você sentiu de Deus que quer recomeçar hoje, quer vir para a presença dEle hoje. Você só pode dar um passo para cá. Vou só orar. Ou pode levantar a mão aí onde você estiver. Aqui você é livre. Você não tem que vir sem vontade de vir.
Você não tem que fazer nada aqui. Deixa Deus fazer. Quero orar por você. Fala para o Senhor hoje. Onde você quer chegar com Ele? O que você quer que Ele... Qual é o teu alvo? O que Ele tem falado para você fazer? Para Ele executar na sua vida aquilo que você quer. Tem algum alvo? Tem alguma coisa? Deus trabalha em cima de projetos, em cima de alvos. Você que está aí necessitada de uma oração, levante a mão. Vou orar daqui. Amém? Com a mão levantada, Deus vai fazer.